Olá pessoal, boa tarde, tudo jóia? Hoje vamos estar resolvendo os exercícios propostos do capítulo 1 do Elon. São 3 exercícios, os exercícios 1.18, 1.20 e 1.21. Vamos lá então, vamos iniciar a resolução desses 3 exercícios. Exercício 1.18, esse vai ser nosso primeiro exercício que nós vamos estar resolvendo aqui. Vou ler o exercício para vocês. Seja E um espaço vetorial e u e v pertence a ele. O segmento de reta de extremidade u e v é definido por 1 menos t vezes u mais tv, onde t é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Um conjunto X chama-se convexo quando u e v pertence a X. Então, o segmento de reta também pertence. Ou seja, eu pego 2 pontos quaisquer, u e v, o segmento de reta que liga os dois também pertence a X. Ou seja, isso é o conceito de convexo. Então, a gente pode estar tentando visualizar isso, ou seja, a gente não vai ter nem nesse conjunto, nesse espaço vetorial, nós não vamos ter, ele vai ser convexo, se nós não teremos nenhuma borda onde ela tem uma protuberância para dentro do conjunto. Essa é a ideia, mais ou menos, a ideia geométrica do que é um conjunto convexo. Okay? Então, nós temos círculos, quadrados, retângulos, paralelogramas, tudo conjunto convexos, tiras, semiplanos, então são todos conjuntos convexos. Esses são alguns exemplos. Vamos lá, então primeiro exercício, olha só o que ele pede. Então prove a intersecção x1 até xm de conjuntos convexos é um conjunto convexo. Será que é verdade? Então vamos lá, como que é a demonstração disso? Item A, eu tenho xy pertence a um conjunto convexo xy. Então, se ele é um conjunto convexo, se as extremidades xy pertencem a ele, então o segmento de reta também pertence. Ok? Então, o segmento, ou seja, se x e y pertence à intersecção de todos esses conjuntos, então o segmento de reta também vai pertencer à intersecção. Logo, esse conjunto é convexo, ou seja, a intersecção de convexos é convexo. No item B, ele pede para demonstrar, ele pede para fazer a seguinte prova, do seguinte fato: dado ABC pertencente aos reais, o conjunto X, que é definido por xy pertencente ao plano, tal que ax mais by é menor ou igual a c. O que é isso? Isso daí nada mais, se eu fizesse ax mais by igual a c, isso daí seria uma reta. Mas como é menor, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que é um semiplano, ou seja, é um pedaço do plano. E ele pede para mostrar que isso é convexo. Isso com certeza é convexo. Mas como nós fazemos essa demonstração? Então, primeiro eu comecei escrevendo a equação para um ponto qualquer. Se eu tenho um ponto qualquer, x e y, i, se ele pertence a x, ele satisfaz que condição? Está aqui, ó. Ele satisfaz a condição axi mais byi, ele é menor ou igual a c. Então, se eu considerar o índice i valendo 1 e valendo 2, nós temos duas equações. Para a primeira equação, o índice i igual a 1, eu multiplico por t. Para a segunda equação, o índice i igual a 2, eu multiplico por 1 menos t. Se eu somar essas duas equações, eu obtenho essa identidade aqui, ó. Aí abre colchete tx1 mais, abre parênteses, 1 menos t, fecha parênteses, x2, fecha colchete e por aí adiante. Então, isso implica que o quê? Se essas extremidades pertencem a x, então o segmento de reta também pertence a x. Ou seja, então, o conjunto x ele é convexo. E aí está demonstrado no item B. No item C, a demonstração é semelhante, porque agora, ao invés de um semiplano, nós temos nada mais nada menos que um quadrado, onde
a largura, o x vai de A até B e o y vai de C até D. Ele pede para demonstrar que é convexo, então o raciocínio é o mesmo. Simplesmente pega as duas equações, está aqui, eu pego dois pontos, eu pego x1, y1 e o ponto x2, y2 e simplesmente faço a primeira equação multiplicada por T1 e a segunda por 1 menos T. Nós vamos ver que se o ponto P1 e P2 pertence a x, então o segmento de reta que une esses dois pontos também pertence. Logo, ou seja, o quadrado é convexo. No item D, ele pede um outro item. Vamos lá. Seja x convexo se R e ST são números reais, positivos, ou melhor, maior ou igual a zero, não negativo, tais que R mais S mais T é igual a 1, então eu estou considerando o V e W pertence a X, implica que RU mais SV mais TW pertence a X. Ou seja, como que a gente demonstra isso, né? Então, agora, nesse caso aqui, ele está considerando o seguinte: o que quer dizer essa equação? Antes eu falei assim, eu só tenho duas extremidades, então o segmento de reta que liga os dois está contido no conjunto. Agora ele está estendendo isso, ele está fazendo o seguinte: eu tenho três pontos agora, U, V e W, então o segmento de área formado por U, V e W, que seria mais ou menos um triângulo, que seria a ideia de um triângulo, também pertence a X. É isso que ele está pedindo para demonstrar aqui. E olha que interessante. Primeiro, com dois pontos, eu tenho o seguinte: se ele é convexo, eu tenho dois pontos, então o segmento de reta que liga esses dois pontos pertence ao conjunto. Agora ele está falando mais, olha, se eu tenho três pontos agora, então, agora não é o segmento de reta, né? É o segmento de área, ou seja, o segmento de plano, posso mais ou menos dizer assim, eu vejo esse triângulo agora. Então, a área, ou seja, a área formada por esse triângulo também pertence, ou seja, esse triângulo também pertence ao espaço vetorial X. E aí, se isso acontecer, nós vamos demonstrar no exercício 20.1 que ele também é convexo. Ok? Como a gente faz essa demonstração, então, que o triângulo também pertence a X? Vamos lá, a demonstração está aqui do lado no item D. Ó. Primeiro eu comecei com a definição pegando dois pontos. Então, eu tenho dois pontos, V e W. Se o conjunto X é convexo, então a reta que une também pertence a X. Então, está aqui, a reta que une, eu coloquei a definição de uma outra forma. Eu coloquei da seguinte forma, olha, S3V... O que é a reta? Ou seja, o segmento de reta que liga V e W. O segmento de reta que liga V e W é S3 vezes V mais S4 vezes W. Esse é o segmento, ou seja, esse é um ponto, né? Mas eu tenho a condição que S1 mais S3 mais S4 é igual a 1, que está contido em S, ou seja, então esse segmento de reta está contido em X. Ok? Então vamos lá, então. Agora eu vou estender isso. Eu vou considerar S3 e S4 fixo e eu vou considerar que, como eles pertencem a X, então eles são um ponto. E agora eu vou ligar esse ponto ao conjunto U. Então, se U pertence e esse conjunto S3V mais S4W para S3 e S4 fixo pertence a X, então eu vou ligar os dois segmentos de reta que liga U e esse conjunto aqui, composto por V e W, também vai pertencer. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Ó. S1 U mais S2, agora multiplicando S3V mais S4V, onde S1 mais S2 é igual a 1 e S3 mais S4 é igual a V, também está contido em X. Aí é só redefinir a nomenclatura. Eu vou chamar agora para provar exatamente o que o Elon pede. Então, eu vou chamar de S1, eu vou atribuir o R, S2 vezes S3 eu vou chamar de S, e S2 vezes S4 eu vou chamar de T. Eu mudei a nomenclatura. Então, eu posso reescrever essa equação aqui de cima e ela ficará da seguinte forma. SU mais SV mais TW pertence a X com a condição que R mais S mais T igual a 1. Por quê? Porque se eu somar R mais S mais T, se a gente olhar essas condições aqui, S1 mais S2 é igual a 1, S3 mais S4 é igual a 1, então isso implica que R mais S mais T igual a 1 também. E pronto, está demonstrado
esse item. Agora vamos para o último item. Como que eu generalizo isso? Agora, na generalização disso, ele está considerando um hiperparalelogramo, como fosse um hipercubo. Não é um cubo, né? Porque os lados não são iguais. Mas a ideia é essa agora. Vamos generalizar. Se eu tenho 4 pontos, esses 4 pontos, a princípio estão no espaço, ele me forma um cubo. Não bem um cubo, né? Porque, como eu falei, não são os lados iguais nem paralelos, mas forma uma figura de 6 lados, né? Que ele pega e fecha, que é uma região fechada, se eles não forem planares, né? Nem lineares. E aí, portanto, ele pede para mostrar que se é convexo, então essa região definida por esses 4 pontos também pertence ao conjunto. E aí, a demonstração disso é nada mais que uma extensão do item D. Então, como que eu fiz isso? Eu fiz por indução. Eu considerei que o V1 até o VK menos 1, até o VK menos 1, ele está contido em X, aqui tem um errinho, né? Aqui é S tilde de K menos 1 vezes VK menos 1. Então, é o K menos 1 índice aqui. Então, tem esse erro aqui, mas depois eu não propago esse erro para adiante. Aí, com que condição? Com S1 tilde mais até o SK K menos 1 tilde igual a 1. Essa é a condição, como se eu tivesse demonstrado para K menos 1. E agora eu vou falar a verdade. Olha, se eu demonstrei para K menos 1, então vai ser verdade para K. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, eu vou somar agora para SK vezes VK mais SK tilde, e aí multiplico um ponto do ponto X, porque esse ponto aqui que eu defini aqui em cima pertence a X. Então, o segmento de reta que liga os dois também pertence a X. Aí, portanto, eu tenho essa condição. Se eu redefinir a nomenclatura, eu obtenho exatamente o que o Elon pede. Então, é exatamente isso que eu fiz aqui no exercício. Passei um pouco rápido, vocês podem estar fazendo uma pausa e olhando isso melhor. Bem, vamos lá para o exercício 20. O exercício 20 ele fala o seguinte: um subconjunto C do espaço vetorial chama-se um cone quando para todo V, ou seja, para todo ponto, e todo T positivo, tem-se que T vezes V ele também pertence. Ou seja, se eu tenho um dado ponto, então a reta que sai da origem vai até esse ponto e vai para o infinito também, ou melhor, a semi-reta, né? Porque o lado negativo, só observe que T não pode ser negativo nem nulo. Então, é uma reta que sai bem próximo da origem, ela não parte da origem, né? E vai para o infinito. Então, é como se fosse prolongar o vetor no sentido dele, vai bem do zero até o infinito, sem mudar o sentido. Então, essa é a ideia. Então, a gente consegue mais ou menos visualizar o que seria um cone, né? Okay? Então, olha só o que ele fala. Ó. Primeiro, prove o conjunto dos vetores que tem exatamente k coordenadas positivas, onde o k está entre 0 e n, onde n é o número da dimensão onde ele está submerso, onde o vetor pertence, é um cone. Vamos lá. Então, vou ler de novo. O conjunto dos vetores V que tem exatamente k coordenadas positivas é um cone. Bem, se eu pegar esse vetor que tem k coordenadas positivas e multiplicar por t, o t é positivo. Então, vai continuar ainda sendo k coordenadas positivas. Ou seja, então eu vou ter novamente um vetor com k coordenadas positivas, logo ele pertence a C, portanto C é um cone. E é exatamente isso que eu escrevi aí em preto no item A. No item B, o conjunto das funções f de x que assume valores negativos em todos os pontos de um subconjunto fixado y, ou seja, o y está contido em x. Ok? Então o x é o domínio e o y é um subconjunto do domínio. Então ele fala o seguinte, olha, o conjunto das funções que assume valores negativos em todos os pontos de um subconjunto fixado, x, é um cone ou seja, no conjunto das funções que sai de x vai em R. Bem, aí como que eu fiz? Eu fiz em azul aqui, ó, ou seja, se f no domínio y é menor que zero, então T vezes F nesse subconjunto do domínio Y, lembrando que Y é um subconjunto do domínio, né? Também vai ser negativo. Ou seja, então F de Y
para qualquer elemento de y é negativo, né? Eu coloquei entre parênteses, entre aspas, quer dizer, porque na realidade o f vai de um ponto, sai de um ponto e leva a outro ponto. Eu coloquei do conjunto para falar que são todos os pontos. Então, ou seja, isso quer dizer o seguinte, que isso quer dizer que f de y é menor que zero, que é o que o exercício propõe. Então, t vezes f de y continua sendo menor que zero. Por quê? Porque t é maior que zero. Portanto, o t vezes f pertence ao conjunto. Logo, esse conjunto também é um cone. Okay? Então, o conjunto das funções que são negativas em f de y compõe um cone. C. Um cone C contido em E é um conjunto convexo C e somente C. Se U e V pertence a C, então U mais V pertence a C. Então, olha só. Então, C e somente C, né, ele quer. Né? Então, ele fala o seguinte, ó, se eu tenho um cone e ele é convexo, então U mais V, dado que U e V pertence a C, então U mais V pertence a C. Vamos lá. E C e somente C, a gente tem que demonstrar a ida e a volta. Então, de verde está a ida. Ó. Então, eu falo o seguinte. Se C é cone convexo, aí dado U e V, então nós temos que, olha só que interessante, ó, eu peguei agora 2U e 2V, porque se é um cone, né, então 2U e 2V pertence ao cone, pela própria definição de cone. Mas, uma vez que é convexo, eu vou ter então o quê? Que 2TU mais 1 menos TV também pertence ao cone. Em particular, eu coloco t igual a meio. Portanto, se eu substituir esse valor t igual a meio, eu vou encontrar que U mais V pertence ao cone. Então, quer dizer assim, se é um cone convexo, então, dado U e V pertence ao cone, então U mais V também pertence ao cone. Ok? Agora, vamos demonstrar a volta. A volta quer ser o seguinte, se eu tenho um cone e dado U e V pertence ao cone, ou seja, se U e V pertence ao cone, então U mais V pertence ao cone, isso vai implicar que o conjunto é convexo? Será que ele é convexo? Como nós demonstramos isso? Então, eu vou assumir, olha, se C é um cone tal que U mais V pertence a C, ou seja, eu sei que U e V pertence. Se U e V pertence, então U mais V também vai pertencer. Para todos U e V. Então, em particular, né, eu tenho o seguinte, ou seja, então eu tenho que TU e 1 menos TV, que são números positivos, né, também vão pertencer ao cone. Ou seja, então, eu vou somar esses dois. Se eu somar esses dois, porque a definição fala que a soma de qualquer dois elementos do cone também pertence ao cone. Então, se eu somo os dois, eu vou ter a própria definição de conjunto convexo. Portanto, está demonstrado o item C. Ok? Aí ele fala, ó, a intersecção e a reunião de uma família qualquer de cone são ainda cones? Bem, isso daí é muito semelhante ao exercício de intersecção, né? Porque, olha só, da intersecção, se um dado ponto, se eles são cones, então eu pego um dado ponto do vetor de cone e multiplico. Então, portanto, se ele pertence a um dos cones, ou seja, ou melhor, se ele pertence a todos os cones, aquele ponto, então, se eu multiplicar esse ponto por uma dada constante, também vai pertencer ao cone. Logo, a intersecção é. E de forma análoga vai ser a união. A união ainda fica, que é a reunião, né? Também fica quase imediata, né? Porque se eu tenho um dado ponto que pertence a um dado cone, então a reta positiva desse cone, desse ponto, né, formado por esse ponto, também vai pertencer. Então, a demonstração é meio direta e eu deixei para vocês esse item D aí, só falei aqui de maneira bem rápida. Vamos lá agora para o exercício 1.20. Dado um subconjunto X no espaço vetorial, seja Cx o conjunto das combinações convexas. Ou seja, então estamos remetendo ao exercício 18, né? 1.18. O exercício 1.18 fala sobre as combinações convexas. Então ele diz o seguinte, então seja Cx o conjunto das combinações convexas. O que é isso? T1 vezes V1 mais uma somatória até TK-VK, onde TI são maior que zero e a somatória de TI é igual a 1 dos elementos de X. Prove que Cx é um conjunto convexo.
Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, que nós vamos estar demonstrando isso agora. Então ele pede para provar isso, que eu tenho um x está contido em Cx e que C' é qualquer subconjunto convexo de E contendo x, então C' contém Cx. Ou seja, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: eu pego um conjunto de pontos quaisquer, de vetores quaisquer que são os elementos de x. Então, x formou um subconjunto. Se eu quero, aí eu pergunto, qual é o menor subconjunto, ou seja, qual é a envoltória convexa, qual é o menor subconjunto convexo que contém todos os elementos de X. Esse menor conjunto é a envoltória convexa do conjunto X, que nós estamos denotando aqui de Cx. Ok? Então ele pede, olha, como que eu provo que isso daqui é um conjunto convexo? Bem, isso daí é quase que um caso, eu resolvi demonstrar isso de uma maneira bem rápida. Então a definição está aqui, eu coloquei aqui em preto, e aí em particular, se eu pegar agora um TI mais um TJ, são dois vetores quaisquer, 2 pontos quaisquer. Eu sei o seguinte, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo todos os T iguais a zeros, menos o TI e o TJ. Então, todos os outros são zero, menos esses dois. Aí, o que eu vou ter? A condição é que TI mais TJ igual a 1. Então, está aqui. Ó. Então, portanto, dessa condição aqui, ou seja, da combinação convexa, né, eu tenho, se eu restringir ela para dois vetores quaisquer, eu tenho assim, como que eu leio isso? Eu tenho dois pontos, V1 e VJ, então o segmento de reta que liga V1 e VJ também pertence a Cx, portanto, Cx é um conjunto convexo. Agora, vamos para o item B. Como que eu mostro que ele é o menor? Quer dizer assim, então vamos lá então. Então, se Cx é convexo e na realidade o indicador aqui está errado, né? E Cx contém x, aqui eu estou falando que C' contém x, não o contrário, né? O C' contém x, aqui tá, então tem um erro aqui que eu escrevi, né? Por favor, verifiquem isso daí. Então, de acordo com o exercício 1.18, eu tenho o seguinte, que TI-VI para TI maior que zero e essa somatória aqui, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu pego qualquer ponto desses conjuntos aí, então, se ele é convexo, então eu vou ter que essa combinação linear também pertence ao conjunto. Isso aqui é o exercício 18, né? Eu estou nos remetendo ao exercício 18. O exercício 18, item E, diz o seguinte, olha, se o conjunto é convexo, então eu pego 3 pontos quaisquer, a combinação linear dele é convexa. Então isso quer dizer que o conjunto Cx sempre vai estar contido no C'. Então, portanto, está demonstrado o item B. É isso daí, pessoal. Então, finalizamos com isso. Finalizo assim os exercícios do capítulo 1 e a minha ideia é tentar ouvir de vocês um feedback para ver se vocês acham interessante fazer isso ou simplesmente deixar a resolução. A minha resolução está um pouquinho diferente da resolução do professor Ralph, que está lá no solucionário. Eu não sei se isso está melhor ou pior, eu simplesmente fiz uma maneira que eu achei que foi mais rápida. E eu espero de vocês terem um feedback aí para ver o que vocês acham. E a gente pode estar tentando ver se isso ajuda ou não, esses áudios ajudam vocês ou não, ok? Valeu, bons estudos para vocês aí. Um grande abraço, pessoal. Até mais.